dígito 79/2025, da relatoria do Dr. Cid Peixoto do Amaral Neto. Está em mesa, doutor Cid? Sim, Excelência. Está em mesa. Aqui, eu indago se o doutor Pedro Henrique da Cunha Frota se encontra em sala. Sim, Excelência. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, Excelência. Bom dia a todos. Doutor Cid, eu queria só confirmar com o senhor, já que foi todo votado, aqui é o habeas corpus conhecido e ordem concedida para relaxar a prisão preventiva do paciente com aplicação das medidas cautelares. É isso, senhor confirma? Exatamente, Excelência. Ratifico. Tá ok. Doutor Pedro, com esse resultado, o senhor ainda deseja sustentação? Não, Excelência. Pois não, então, bom dia. Bom dia. Terminamos o processo extra pauta, agora vamos continuar com os processos de pauta de modo virtual, sustentações. 3.3 é um recurso em sentido estrito, relatoria da senadora Maria Edna Martins, de número 0051 464, dígito 24, 2021. Está em mesa, Margarete? Em mesa, Excelência. Esse processo, recurso em segredo de justiça, eu indago se o doutor Samuel Diógenes Baquites Landim se encontra em sala. Doutor Samuel Baquites não se encontra, então vou proclamar aqui o resultado. Recurso conhecido e improvido. Não é isso, Margarete? Sim, Excelência. Obrigada. Dando sequência, 3.5, apelação também da relatoria da desembargadora Maria Edna Martins, apelação 00511 47, dígito 36, 2020. Está em mesa, Margarete? Em mesa, Excelência. Em mesa. Eu indago se a doutora Valner Crislane Procópio dos Santos se encontra em sala. Não se encontra, mas eu vou então proclamar aqui o resultado, já foi todo votado. Recursos conhecidos e providos, devendo os réus Nadson da Silva Carneiro, Wallace da Silva Fernandes e Romário da Silva Miranda serem submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Não é isso, Marcos? Sim. ponto 34 da minha relatoria, apelação 020 15 66, dígito 24, 2022. Eu indago se o doutor Márcio Borges de Araújo se encontra em sala. Foi todo mundo almoçar. Foi. Doutor Márcio Borges. Não se encontra? Já como foi também todo votado, eu vou proclamar aqui o resultado. A apelação do réu Sebastião Andrade dos Reis Filho, provido. Apelações dos réus Juan Leslie Alves Camus e Francisca Elisângela Queiroz Lopes, parcialmente providos. Então, nós encerramos aqui as sustentações orais. Esse novo modelo está sendo bem interessante, bem Mais rápido, rápido, tá? né? Parabéns. Obrigada. O Henrique ontem também foi. Foi bem rápido, né? Ah, Agora os pedidos de vista. 4.1, habeas corpus 062, 83, 81, de 53, 2025. Da minha 062, 83, 81, de 53, 2025. Da minha relatoria, Andréa Mendes Bezerra Delfim. A excelente desembargadora relatora proferiu seu voto no sentido de conhecer parcialmente o habeas corpus para, na extensão cognoscível, conceder a ordem, sendo acompanhada pelo voto do eminente Dr. Cid Peixoto do Amaral Neto, juiz de direito convocado. A excelente desembargadora Maria Edna Martins pediu o visto dos autos, julgamento adiado. Está em mesa, desembargadora Edna? Olhando aqui,
83, 81, né? 81, 53. 81 e 53. Não, Excelência, não trouxe esse número. Vai trazer na próxima sessão, Sim. né? Próxima sessão eu trarei. Tá, ok. Julgamento suspenso. Trará na próxima sessão. Quatro ponto dois, apelação criminal 0024.996, diz 46, 2025. 96. 996, diz 46. Também da minha relatoria, André Mendes Bezerra Delfino. Eu proferi meu voto no sentido de conhecer do recurso para dar-lhe provimento, sendo acompanhado pelo voto do eminente relator do sítio Peixoto do Amaral Neto. A excelentíssima embargadora Maria Edna Martins pediu o vídeo dos autos de julgamento adiado. Está em mesa, embargadora Edna? Sim, Excelência, está em mesa. Pois não, só está com a palavra. Trata-se de uma apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra a decisão proferida pelo juízo da primeira vara do júri da comarca de Fortaleza, que impronunciou o acusado Ernesto Vladimir Oliveira Barroso pela prática das condutas tipificadas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. Inconformado com a decisão, o requerente interpôs o recurso nos termos apresentados pela eminente relatora, desembargadora Andréa Mendes Bezerra Delfino, cujo relatório adoto nesta oportunidade. Pautada a apelação e apresentada em mesa, a nobre relatora emitiu o voto no sentido de conhecer do recurso para dar-lhe provimento, reformando a decisão de impronúncia para pronunciar o acusado Ernesto Vladimir Oliveira Barroso. Após o voto da eminente relatora, pedi vista dos autos com a habitual vênia para melhor apreciação da matéria. Após a análise cuidadosa dos fatos e da prova apurada nos autos, com a devida vênia, divirjo do entendimento esposado pela eminente relatora, por entender que a decisão de primeiro grau que impronunciou o acusado Ernesto Vladimir Oliveira Barroso merece ser mantida. Com efeito, embora não se possa negar que a materialidade do delito de homicídio restou comprovada pelo laudo cadavérico de folhas 600 a 603, qual atesta que a vítima, Francisco de Ângeles Duarte de Moraes, foi morta em decorrência de lesões causadas por disparo de arma de fogo, no que tange aos indícios de autoria ou participação do acusado, entendo que os elementos probatórios constantes dos autos são insuficientes para ensejar a pronúncia. É certo que a decisão de pronúncia não exige certeza absoluta quanto à autoria, bastando a existência de indícios suficientes que apontem no sentido da participação do acusado no fato criminoso. Contudo, ainda que na fase de pronúncia vigore o princípio indubio pro societate, tal princípio não autoriza o encaminhamento de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri quando os elementos probatórios são manifestamente insuficientes ou quando inexistem provas mínimas que conectem o acusado ao crime. Nesse sentido, leciona o professor Guilherme de Souza Nucci, abre aspas, jamais se pode enviar a um júri um caso em que as provas uníssonas demandam absolvição por insuficiência de provas, mesmo que o julgador não possa absolver sumariamente, é mais adequado optar pela impronúncia, quando perceber ser totalmente inviável uma condenação justa no futuro.
Fecha aspas. No caso dos autos, nenhuma testemunha apresentou relatos concretos e elucidativos no sentido de demonstrar a relação causal entre a conduta de Ernesto Vladimir e a suposta atuação como mandante do crime praticado contra a vítima Francisco de Ângeles. De fato, consta nos autos que a vítima atuava como jornalista e que o acusado teria sido por ele extorquido, conforme, inclusive, confirmado pelo próprio acusado em interrogatório. Todavia, a mera existência de motivação não é suficiente para ensejar a pronúncia, sendo necessário que existam elementos probatórios concretos que conectem o acusado ao planejamento e execução do crime. Afinal, sendo a vítima um jornalista, provavelmente outras pessoas teriam também motivação. Quanto à alegada instalação de equipamento de rastreamento no veículo da vítima durante a reunião em que o acusado estaria presente, conforme bem destacado pelo juiz de primeiro grau, tal circunstância não se caracteriza como um elemento concreto que evidencie os indícios de autoria delitiva em relação a Ernesto, ainda mais se considerar que, nos termos narrados na denúncia, os co-réus Glauco Sérgio e José Luciano já haviam tentado instalar o equipamento em outras ocasiões, sem a presença ou a interferência de Ernesto Vladimir no cenário. O fato de os co-réus terem instalado o equipamento de rastreamento no veículo da vítima, no exato momento em que esta se encontrava em uma reunião previamente marcada com Ernesto Vladimir, em que este, em um café na cidade do Eusébio, não é suficiente por si só para demonstrar que Ernesto tenha participado, planejado ou ordenado a execução do crime. Trata-se, quando muito, de uma circunstância temporal coincidente, mas que, isoladamente considerada, não permite concluir pela existência de vínculo associativo entre Ernesto e os executores do delito. Com relação ao depoimento da testemunha Marques Raney Pereira, que afirmou ter feito busca de informações sobre placa de veículo a pedido do acusado, tal elemento é genérico e não permite estabelecer conexão direta com o crime ora apurado. A testemunha não esclareceu qual veículo foi objeto da busca, em que contexto tal solicitação foi feita, nem tampouco indicou elementos concretos que demonstrem que essa busca estaria relacionada ao homicídio da vítima, Francisco de Ângeles. Ademais, não há nos autos nenhuma demonstração de conexão entre Ernesto Vladimir e os demais acusados, seja por telefone, seja por mensagem ou qualquer outro meio de contato, não podendo a pronúncia ser ancorada em presunções, por mais lógicas que possam parecer em um primeiro momento. Os depoimentos das autoridades policiais que conduziram as investigações, embora tenham confirmado que Ernesto estava sendo extorquido pela vítima e que foi identificada a instalação de equipamento de rastreamento no veículo, não trouxeram elementos concretos que demonstrassem ter o acusado, Ernesto Vladimir, ordenado, planejado ou participado da execução do homicídio. As conclusões apresentadas pelas testemunhas policiais baseiam-se em grande parte em ilações e presunções, e não em provas materiais robustas que vinculem inequivocadamente o acusado ao crime.
e ainda considerando que a quantia extorquida pela vítima foi paga. A testemunha Rodrigo Semião declarou que o acusado teria participado de reunião com a vítima para tratar da cessão de matérias jornalísticas, mediante ou para tratar da cessação de matérias jornalísticas mediante pagamento. Todavia, tal fato por si só não configura indício de participação no homicídio. Ao contrário, demonstra apenas que Ernesto tentava resolver a situação da extorsão por meios lícitos, mediante negociação e pagamento, o que inclusive veio a ocorrer em 28 de abril de 2023. O pagamento realizado pelo acusado à vítima, ainda que em valor expressivo, não pode ser interpretado como prova de participação no crime. Pelo contrário, o fato de Ernesto ter efetuado o pagamento pode indicar justamente que ele buscava encerrar a situação da extorsão de forma pacífica, afastando a necessidade de qualquer medida extrema. Quanto à alegada sequência temporal dos eventos, pagamento em 28 de abril, reunião no café, instalação do rastreamento e execução do crime em 6 de maio. Tal concatenação, ainda que possa gerar suspeita, não constitui prova suficiente de participação do acusado. A proximidade temporal dos fatos, por ser mera coincidência, não sendo possível, com base exclusivamente nesse elemento, concluir pela existência de vínculo associativo entre Ernesto e os executores do delito. É importante ressaltar que, embora não seja exigida a prova incontestável no tocante à autoria para fins de pronúncia, a admissão da acusação para submissão do acusado perante o tribunal do júri requer a presença de elementos probatórios mínimos que permitam concluir pela existência de indícios de que ele é o autor do crime imputado. Tais elementos mínimos, no caso concreto, não se encontram presentes. A ausência de indícios de autoria, a despeito de não autorizar o encaminhamento do feito para julgamento perante o tribunal do júri, na forma do artigo 414 do CPP, não se revela como causa suficiente para absolver sumariamente o acusado, já que o artigo 415, inciso 2 do CPP, exige para tal conclusão a prova de que o réu não foi o autor do delito, o que, em caso, também não restou provado. Assim, a impronúncia revela-se como medida adequada ao caso concreto, por inexistirem elementos probatórios suficientes que autorizem a submissão do acusado ao julgamento do tribunal do júri, respeitando-se, inclusive, o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, que impede que alguém seja submetido a julgamento perante o conselho de sentença, quando não existem provas mínimas de sua participação no delito. Vale ressaltar que a decisão de impronúncia não faz coisa julgada material, de modo que, sobrevindo novas provas, nada impede que o Ministério Público requeira o desarquivamento dos autos e a reabertura das investigações, com posterior oferecimento de nova denúncia, caso sejam obtidos elementos probatórios adicionais que demonstrem a participação do acusado no crime. Por fim, registro que a pronúncia de um acusado com base em meras presunções, ilações ou suspeitas, sem que existam elementos probatórios concretos e minimamente robustos, pode representar grave violação aos direitos fundamentais do réu, submetendo-o a um julgamento pelo tribunal do júri de forma prematura e injusta, com todos os prejuízos pessoais
familiares e profissionais que tal situação acarreta. Desta forma, entendo que o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao impronunciar o acusado, Ernesto Vladimir Oliveira Barroso, aplicando corretamente o disposto no artigo 414 do Código de Processo Penal, ante a ausência de convencimento quanto aos indícios suficientes de autoria ou de participação nos crimes descritos na denúncia. Ante o exposto, com a devida vênia do entendimento exposto pela eminente relatora, dele divito para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão de impronúncia proferida pelo juízo da primeira vara do júri da comarca de Fortaleza, por ausência de indícios suficientes de autoria ou participação do acusado Ernesto Vladimir Oliveira Barroso nos delitos que lhe foram imputados. É como vota, Excelência. Obrigada, desembargadora Edna, com todo respeito. Assemos os ilustres posicionamentos de Vossa Excelência, mas eu mantenho integralmente o meu voto. Então, a turma por maioria de votos... Pois não, sim. Em face da divergência da desembargadora Edna. Sim. Você não consegue falar. Você acompanha a divergência? Não, sim, mas eu gostaria de manifestar. Ah, tá, pois não. Desembargadora, esse caso, desde quando me foram apresentados os memoriais em sede ainda da ser levado a julgamento, me pareceu muito delicado. Ele traz consigo toda uma história paralela dessa extorsão que foi, digamos, alegada, sofrida, que existe autos em andamento acerca do que alegada pelo senhor Ernesto Vladimir Oliveira Barroso. E essa sutileza, essa questão sempre me causou um certo espanto, mas a princípio imaginei que ela pudesse ser solvida pelo júri popular, levada ao crivo da júri popular. E tais soluções poderiam ser levadas, essas dúvidas poderiam ser levadas à baila da Tribunal de Júri. Entretanto, tanto é que acompanhei Vossa Excelência em tão judicioso voto, tão bem fundamentado voto, mas eu estou vendo, como até comentei com a desembargadora Edna, parece que desde ontem ela está muito inspirada. E eu peço vênia para acompanhar a divergência da exatamente. Tá, pois não. Mas eu mantenho o meu voto, então a turma, por maioria de votos, vencido o voto da eminente relatora, desembargadora André Mendes Bezerra Delfino, acordou em conhecer do recurso para dar-lhe provimento. Para negar-lhe provimento. Nos termos, voto divergente da desembargadora Maria Edna Martins. Que lá para a corda. Eu vou pedir agora 10 minutos de intervalo antes que a gente prossiga. Tá certo? Então, eu vou suspender a sessão por 10 minutos.
Dando continuidade. Dando continuidade aqui. 4.3, apelação, sequência 3 zeros, 3461, dígito 74, 2013, também na minha relatoria, André Mendes Bezerra Delfino. Eu proferi meu voto no sentido de conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento. A eminente desembargadora Maria Edna Martins pediu visto dos autos, julgamento adiado. Está em mesa, desembargadora Edna? Está em mesa, Excelência. É o sequência 3 zeros, 34, 61, dígito 74, 2013. Posso? Pois não, desembargadora. Na sessão desta Egrégia Câmara Criminal, após o voto da eminente relatora, pedi vista dos autos com a habitual vênia para melhor apreciação da matéria. Após uma análise cuidadosa dos fatos e da prova apurada nos presentes autos, com a devida vênia, a eminente relatora, divirjo parcialmente do voto condutor, para reconhecer que os fatos configuram o crime de estupro de vulnerável na modalidade tentada e não consumada. Com efeito, concordo integralmente com a manutenção da condenação quanto à materialidade e autoria delitivas, porquanto existem nos autos provas suficientes que demonstram a prática de atos executórios do crime de estupro de vulnerável pelo apelante. Todavia, entendo que a configuração jurídica adequada aos fatos é a tentativa prevista no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, e não a consumação do delito. Conforme bem demonstrado pela eminente relatora, a materialidade delitiva restou comprovada pelos depoimentos da vítima, Aurilene Loureiro da Silva, tanto em sede judicial quanto a extrajudicial, corroboradas pela confissão extrajudicial do caso e do acusado e pelo relatório psicossocial elaborado pelo CREAS. Não há dúvida quanto à ocorrência dos fatos e quanto à autoria por parte do apelante. Ocorre que, analisando detidamente a dinâmica fática narrada nos autos, constata-se que o crime não se consumou, tendo o intercrimes sido interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente. A vítima A.L. da S. Em seu depoimento judicial, prestado em maio de 2022, afirmou de forma clara e objetiva que o acusado, conhecido como Neto, estava no mato. Chegou a lhe agarrar e tirar a sua roupa, mas que não aconteceu nada, pois seu padrasto chegou na hora. A ofendida foi categórica ao afirmar que o fato ocorreu apenas uma vez e que foi interrompido pela chegada do padrasto. Em depoimento judicial prestado sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a presença do Ministério Público, da Defesa Técnica e do magistrado, possui especial relevância para a definição do intercrimes percorrido pelo agente. A vítima, embora admitindo poucas lembranças, em razão do tempo transcorrido, foi precisa ao delimitar o momento em que a conduta foi interrompida, após o apelante agarrá-la e tirar sua roupa, mas antes de prática da conjunção carnal. Observe-se a sequência dos fatos, conforme narrado pela própria vítima em juízo. O acusado a encontrou no mato, agarrou-a, tirou sua roupa, mas nesse exato momento o padrasto chegou, impedindo a continuidade dos atos. Esta interrupção caracteriza juridicamente a tentativa de crime,
nos termos do artigo 14 do Código Penal. É certo que existe nos autos depoimentos extrajudicial da vítima, colhido na fase policial no momento mais próximo aos fatos, no qual ela relata que o acusado manteve com elas relações sexuais. Todavia, esse depoimento extrajudicial, embora relevante, deve ser cotejado com o depoimento prestado em juízo sob o contraditório, que apresenta narrativa diversa quanto à consumação do ato sexual. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que, havendo contradição entre depoimentos prestados em momentos distintos, deve prevalecer aquele contido sobre o crivo do contraditório judicial, respeitando-se as garantias processuais do acusado. No caso em análise, o depoimento judicial da vítima é categórico ao afirmar que não aconteceu nada, porque o padrasto chegou, ou seja, que a conjunção carnal não se consumou. Ademais, a própria confissão extrajudicial do acusado corrobora a tese de tentativa. O apelante admitiu perante a autoridade policial que encostou o pênis nas costas da Aurilene sem tirar a roupa, que ficou roçando nas partes íntimas da Aurilene e que não chegou a palpar nenhuma parte íntima da Aurilene, acrescentando ainda que antes de começar a fazer sexo com ela, o padrasto dela presenciou o declarante e a Aurilene dentro do matagal. Note-se que o próprio acusado, em sua confissão extrajudicial, admite que estava antes de começar a fazer sexo, ou seja, ainda não havia consumado a conjunção carnal, quando foi surpreendido pelo padrasto da vítima. Essa confissão, embora deva ser valorada com cautela, por ter sido retratada em juízo, encontra perfeita harmonia com o depoimento judicial da vítima, que também afirmou que não aconteceu nada, porque o padrasto chegou. Para a configuração do crime de estupro de vulnerável em sua forma consumada, prevista na primeira parte do artigo 217-A do Código Penal, ter conjunção carnal é imprescindível que ocorra efetivamente a conjunção carnal, qual seja a cópula vagínica, completa ou incompleta, com ou sem ejaculação. Na ausência de conjunção carnal efetiva, o crime não se consuma, restando configurada a tentativa, quando demonstrado que o agente iniciou os atos executórios com o objetivo de praticar a conjunção carnal, mas foi impedido por circunstâncias alheias à sua vontade. No presente caso, está sobejamente demonstrado que o apelante iniciou os atos executórios do crime de estupro de vulnerável, ao agarrar a vítima, menor de idade, despir suas roupas e posicionar-se para a prática da conjunção carnal. O acusado claramente deu início à execução do crime. Tratam-se de atos inequivocamente executórios, que ultrapassam a mera fase preparatória e ingresso no núcleo do tipo penal. Todavia, a conjunção carnal propriamente dita não chegou a se consumar, tendo o intercrimine sido interrompido pela chegada do padrasto da vítima, circunstância absolutamente alheia à vontade do agente. O apelante não desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do crime, mas foi impedido de fazê-lo pela intervenção de terceiros. A análise do acervo probatório deve ser feita de forma sistemática e contextualizada, mas sempre respeitando o princípio da exata adequação típica dos fatos à norma legal. Ainda que o crime de estupro de vulnerável seja de extrema gravidade e mereça rigorosa repressão penal, não se pode
sob o pretexto de proteger a vítima, distorcer a realidade fática para enquadrá-la em modalidade mais grave do que aquela efetivamente ocorrida. O direito penal rege-se pelo princípio da legalidade estrita, segundo o qual não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse princípio impõe ao julgador o dever de proceder à exata subsunção do fato à norma, reconhecendo a forma consumada quando demonstrada a consumação e a forma tentada quando demonstrada apenas a tentativa. Reconhecer como consumado um crime que não se consumou representa violação ao princípio da legalidade e da exata adequação típica. Importante destacar que o reconhecimento da tentativa não representa absolvição ou benevolência inadequada com o acusado. Ao contrário, a condenação por tentativa de estupro de vulnerável continua a representar grave reprimenda penal, com pena que pode alcançar até 13 anos e 4 meses de reclusão. O que se busca é a correta aplicação da lei penal aos fatos efetivamente comprovados nos autos. A análise da tentativa não prejudica em nada a proteção da dignidade sexual da criança vítima do crime. O bem jurídico tutelado pelo artigo 217-A do Código Penal foi efetivamente violado pelos atos executórios praticados pelo apelante, que submeteu a menor à situação de grave violência sexual, causando-lhe traumas psicológicos que perduram até os dias atuais, conforme atestado pelo relatório psicossocial. A circunstância de o crime não ter se consumado não diminui a gravidade da conduta, nem o sofrimento imposto à vítima, mas representa a realidade fática que deve ser reconhecida pelo Poder Judiciário. No tocante à dosimetria da pena, mantendo-se os critérios adotados na sentença e no voto da eminente relatora, tem-se, na primeira fase, a pena base foi fixada em 9 anos de reclusão, acima do mínimo legal, em virtude das graves consequências do crime. Esta fundamentação permanece válida, pois as consequências psicológicas deletérias da vítima estão comprovadas independentemente da consumação ou tentativa do delito. Na segunda fase, deve ser aplicada a circunstância atenuante da confissão, conforme corretamente reconhecido pela eminente relatora, reduzindo-se a pena para 8 anos de reclusão, respeitado o mínimo legal. Na terceira fase, tratando-se de crime tentado, aplica-se a redução prevista no artigo 14, parágrafo único do Código Penal, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de que o intercrime foi percorrido de forma significativa, com o agente tendo despido a vítima, mas tendo sido interrompido logo no início da fase consumativa, entendo adequada a redução de 1/3 da pena, aplicando-se no patamar mínimo de redução previsto no dispositivo legal. Assim, aplicando-se a redução de 1/3 sobre a pena intermediária de 8 anos, tem-se 8 anos menos 2 anos e 8 meses, resultando a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando que a pena definitiva foi fixada em 5 anos e 4 meses, que o apelante é primário e possui bons antecedentes, aplica-se o artigo 33, parágrafo 2º B do Código Penal, estabelecendo-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Ressalto que o reconhecimento da tentativa não decorre de qualquer benevolência adequada com o apelante, mas sim da exata adequação dos fatos comprovados nos autos ao tipo penal aplicável.
O depoimento judicial da vítima, prestado sob o contraditório, foi categórico ao afirmar que não aconteceu nada, porque o padrasto chegou, indicando que a conjunção carnal não se consumou. A confissão extrajudicial do próprio acusado admitiu que estava antes de começar a fazer sexo, quando foi surpreendido. Esses elementos probatórios, analisados em conjunto, demonstram inequivocamente que o crime permaneceu na fase de tentativa. Ante o exposto pelas razões aqui apresentadas, com a devida vênia, a eminente relatora divide do voto condutor para conhecer do recurso e dar-lhe provimento em maior extensão, reconhecendo que os fatos configuram o crime de estupro de vulnerável na modalidade tentada e, em consequência, redimensiona a pena para 5 anos e 4 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se inalterada as demais disposições da sentença condenatória quanto à impossibilidade de substituição da pena e concessão de sursi penal. É como voto. Obrigada, desembargadora Edna. Desembargadora Edna, o entendimento que prevalece aqui na doutrina pátria criminal é de que o delito se consuma a partir de qualquer ato libidinoso. Então, para mim, eu acredito que esse delito está consumado. Então eu tenho até julgado aqui, da quinta turma, aqui até um voto do ministro Rogério Schietti. Esta quinta turma, seguindo o voto do eminente ministro Joel Ilan Pacioni, que já teve a oportunidade de ressaltar que a maior parte da doutrina penalista pátria orienta-se no sentido de que a contemplação lasciva configura o ato libidinoso constitutivo dos tipos do artigo 213 e 217A do Código Penal, sendo irrelevante para a consumação dos delitos que haja contato físico entre o ofensor e o ofendido. No caso em apreço, o acusado, ao tocar nos seios da criança, ainda por cima da roupa, praticou todos os atos necessários à tipificação do delito de estupro de vulnerável, que não exige atos invasivos, conforme jurisprudência desse tribunal. Então, a terceira seção dessa Corte Superior, sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em caso de prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. Então, por esse motivo, eu mantenho integralmente meu voto, dando máximo empenho ao seu posicionamento. Doutor Cid? Acompanha a relatoria. Tá certo. Então, por maioria, a turma dos votos, vencido o voto, visto divergente proferido pela excelentíssima desembargadora Maria Edna Martins, que acordou em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento nos termos. Não. Foi tomando maior vencido o voto visto proferido pela excelentíssima desembargadora Maria Edna Martins. Acordou em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento nos termos do voto da eminente relatora. Vamos aqui dando sequência. Quatro ponto quatro, apelação 0.123.409/07/2019. Relatoria desembargadora Maria Edna Martins. Excelente desembargadora relatora pediu visto dos autos para melhor análise, julgamento adiado. Está aí mesmo, desembargadora Edna? A senhora é relatora. 0.123.409, exatamente. É da sua relatoria.
Excelência, eu não estou vendo aqui. Eu estou vendo que o voto foi novamente incluído para votação. Mas também está aguardando o voto do desembargador Henrique e não tem assim nenhuma, realmente não tem nenhuma assim, vamos dizer assim, apresentação de que houve alguma modificação. Então, eu peço, se for possível, para apresentar na próxima. Se não for, eu vou manter o Não, voto do jeito que está. julgamento suspenso, né? Então, pode, a senhora apresenta na próxima sessão. Sessões aí. É. Já tem? Duas sessões aí. Pronto, encerramos, pode pedir de vista, né? Agora os destaques. O 3.29, apelação 0200 474 09 2023. A minha relatoria, André Mendes Bezerra Delfino, estou retirando de pauta. Agora vamos para o processo pendente de julgamento. 2.2, habeas corpus 063 1180, dígito 69, 2025. Relatoria desembargadora Maria Edna Martins. Onze. Falta o desembargador Henrique votar, não é isso? O desembargador Henrique botou uma conversa aqui, assim, entendendo que haveria a possibilidade da concessão da medida, né, que ele está pedindo, a prisão domiciliar, em virtude dele ser um paciente idoso, né? Porque ele tem 83 anos. Não, mas ele não tem CA, não. Não, não, o problema dele é a próstata, vamos dizer assim, inchada ou crescida. Mas essa doença que ele tem, que o juiz diz aqui, até ele sofre de uma doença que é a hiperplasia prostática, só existe benigno, benigno, quer dizer, não há, assim, a continuação do problema é que poderia, futuramente, se ela não, assim, for tratada, ela, vamos dizer assim, ela se tornar cancerígena, mas atualmente não é. Entendeu? E o laudo médico dele não trouxe assim nada que dissesse que vamos dizer assim, uma doença grave e estivesse em estado avançado que poderia chegar a ser um câncer. E o caso, o que me deixou assim manter essa prisão preventiva, foi a gravidade da conduta dele. Esse aqui é um caso de uma tentativa de homicídio entre dois vizinhos, que eu fico assim impressionada como é que a pessoa pode viver 16 anos vizinho a uma pessoa que considera ele inimiga. Fora o fato de que uns 2, 3 meses antes desse fato, ele já havia tentado contra a vida do outro, dando umas facadas nele, né? Então, eu achei assim que a gravidade da conduta dele é maior do que o problema que ele tem. Aí, ele não precisa de tratamento, assim, vamos dizer assim, especial, entendeu? Ele tem direito a consultas médicas, que ele pode ir na prisão, e, e medicamentosas. Não vi, assim, nada no processo que desse necessidade de uma prisão domiciliar.
fora, evidentemente, a idade dele, que ele tem 83 anos. Mas mesmo a idade não impediu ele de ser tão violento com relação a outra pessoa. E uma violência que já dura 16 anos, essa briga deles. Desembargador Henrique, o senhor quer falar? Obrigado, presidente. Por isso que é bom, né, o direito penal. Aqui a Defensoria Pública diz que o paciente devido estar cometido de doença grave, câncer em estágio avançado com diagnóstico de próstata aumentada, CID número 40, hiperplasia da próstata, somado ao fato de o paciente ter a idade de 83 anos, conforme documentos carreados. Então, por esse motivo, eu sempre tenho esse entendimento, desembargadora, muito cuidado com esses pacientes que têm problema de saúde grave, câncer é uma coisa muito grave, já fora do sistema carcerário, quanto mais dentro. Então, eu peço vênia à desembargadora para conceder aqui cautelar diverso da prisão domiciliar, que também não deixa de ser uma prisão, né? Só que é domiciliar, é uma prisão. Às vezes a gente tem aquela noção de que prisão domiciliar não é prisão, mas é prisão. Vemos aí como é que tem a autoridade aí presa, prisão domiciliar, teve, né, prisão domiciliar, que era rigorosa. Então, prisão domiciliar não deixa de ser uma prisão, só que menos com mais dentro de casa, mais cuidados, mas continua sendo uma prisão. Então, eu aplicaria aqui, por isso que eu dei a sugestão, Vossa Excelência, uma prisão domiciliar face à idade de 83 anos. É um crime grave, como a desembargadora Edna disse, é um crime grave, mas graças a Deus não se consumou, foi uma tentativa, né? Então, por esses argumentos, singela observação, por esses dois fatos, eu aplicaria uma cautelar de prisão domiciliar com monitoramento. Desembargador, com as ponderações do desembargador Henrique, eu também vou acompanhar, com todo respeito, desembargador Ed, eu vou acompanhar a divergência inaugurada pelo desembargador Henrique. O desembargador Henrique vai elaborar o acordo. Então, a turma do maioria de votos, vencida a doutora relatora, acordou em conhecer do habeas corpus para conceder a ordem nos termos do voto divergente do excelentíssimo desembargador Henrique Jorge Orlando Silveira, designado para lavrar o acordo. Esse outro processo aqui, esse habeas corpus, é também da desembargadora Edna, é o 063 11 53, dígito 86, 2025. O voto da desembargadora foi recurso conhecido e denegado. Aí eu estou fazendo observação, como o desembargador que já fez também, é que perdeu o objeto, né? Foi concedida, né, a prisão. Já foi concedida a soltura dele, a prisão domiciliar, dia 19 de dezembro, desembargadora Edna, nesse HC. Já foi concedido? Então, eu vou pedir para retirar de mesa, de pauta, né? Para, se for o caso, Tirar de mesa, de mesa. para fazer a retificação, né? Ó, se a prisão domiciliar já foi concedida e é o que ele está pedindo, é para retirar de pauta e julgar extinto o processo. Tá ok. Eu julgo extinto monocraticamente. Monocraticamente, ok. Dois ponto 65, habeas corpus 063, 15, da relatoria do Cícero Peixoto Amaral Neto, 063, 1567. É isso aqui, é isso que eu estou lendo.
063-1567, dígito 84, 2025, da relatoria do Dr. Cid Peixoto do Amaral Neto. O desembargador Cid votou no sentido de ordem conhecida e denegada. Falta. E tem foto comprada da doutora Ed. Mas o desembargador Henrique já votou? Mas o Henrique foi o. Não, eu não votei. O senhor não votou, foi? E aguardar a manifestação do meu voto. Ele tá aqui. Tá. Mandou votar. Sim, os argumentos. Você quer ver os argumentos? É. Eu fiz a anotação dos argumentos e deixei as anotações em casa. Para simplificar, a desembargadora vota contra, né, desembargadora? Sim, Eu vou não sei o que pedir foi. vista. Vai pedir vista, né? Vista concedida ao desembargador Henrique. 2.69, habeas corpus 062, 01, 63, 02, 2026, também da relatoria do Dr. Cid Peixoto do Amaral Neto. O desembargador Dr. Cid votou no sentido de habeas corpus conhecido e ordem denegada. Quem falta votar? Desembargadora Edna, falta votar. Qual é? É o 062, 02, 96, 44. não, 0163, 62, 01, 63. Eu acompanhei. É que eu fiz no sentido de garantir a manutenção do monitoramento. Monitoramento eletrônico. Ele já está, né? Monitorar. Ele estava monitorado. Ele pretende retirar. O juiz de primeiro grau ele conhece os detalhes mais próximos do que está acontecendo. E eu preferi manter creio que seria a medida mais concreta para preservar. Ele está, né? Monitorado eletronicamente. Ela está Ele monitorada. quer tirar o monitoramento. E eu votei no sentido da manutenção. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da medida quando se precisa. Quer tirar o monitoramento. É legítima a manutenção e a prorrogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta da vinculação à organização criminosa e na necessidade da garantia da ordem pública. Vocês não estão nem tratando aqui da prisão, estão tratando Porque em ele condições. teve uma medida cautelar de monitoramento, aí faz mais de 3 meses que ele estava monitorado e foi pedir para retirar. Isso. E o juiz prorrogou esse Prorrogou. monitoramento. Eu entendo em preservar, por enquanto, a autoridade de primeiro grau, que está mais próxima à situação de fato e há de conhecer as circunstâncias que autorizam. Eu acompanho o relator. Então, por unanimidade. Dois ponto 75, habeas corpus 062, também da relatoria do Dr. Cid, 062, 02, 96, diz 44, 2026. Aqui, o relator votou no sentido assim, habeas corpus, parcialmente conhecido, na parte conhecida, ordem denegada. Falta o desembargador Henrique. Eu acompanhei. Não, Acompanhou? Nota desembargadora. Ai, foi. ele Ele é o 9644? É, Eu acompanhei. acompanhou. Então, falta a desembargadora Edna, né? deu,
Isso aqui é por excesso de prazo. E esse processo, o senhor nem fez aquele relatóriozinho dos processos, não tem. Não tem os dados do processo, não tem, aí eu nem olhei o resto. É muito útil. E também não diz. O senhor sabe dizer assim em que fase que está esse processo? Não? Esse processo da vara de organização criminosa é difícil. Ainda está com a apresentação de Foi defesa. apresentada a defesa prévia. Apresentação. Mário Kelvin Santos, foi apresentada a defesa prévia dia 26 de 1 de 2026. Foi ontem, né? É. Às 11h20. Kelvin apresentou, o acusado Kelvin apresentou a defesa prévia dia 26. Ontem eu tenho audiência de instrução, foi isso? Foi. Dia 26 ele apresentou defesa Defesa Kelvin. prévia. É o paciente. Sim. E tem outros, né? Tem outros. Ainda está aguardando, né? As demais, que são 7. Tem outros. A última foi apresentada ontem desse. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade. 2.76, habeas corpus, 062, também a relatoria do doutor Cid, 062, 00, 94, 67, 2026. O voto do doutor Cid foi no sentido de ordem conhecida e denegada. Quem falta votar? Esmagou Henrique. É o 9467, né? É o 9467, né? Exatamente. Sim, aqui não, ele já foi pronunciado, o júri foi marcado para. Foi pronunciado em 3 de 9 de 2024, desembargador. O júri foi marcado para o ano passado e não se realizou a ausência do Ministério Público, que se encontrava enfermo, por falta de representante do Ministério Público. Foi marcado para dezembro, não se realizou por falta de representante do Ministério Público, que se encontrava enfermo. Eu entendo. Aí, para surpresa, o magistrado marcou para o dia 7 de maio de 2026 a sessão do júri. Tinha um réu preso. 7 de maio, eu acho isso não muito condizente aí com o que se deve imprimir na marcha procedimental. Não realizou por falta de representante do Ministério Público. Tudo bem, estava enfermo, poderia ter sido designado outro, mas deveria ter designado pelo menos uma data mais próxima. Só um instante, nem como me deu uma curiosidade esse processo aqui. Cícero Nobre Saldanha. A grande Quixadá, bonita esse Sim. Quixadá. Nobre Como na terra de Quixadá acontecer isso? Saldanha. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. É lamentável. Lamentável, desembargador presidente. Mas assim, no interior, Me o permite júri fazer uma maio consulta e novembro, né? Cícero Nobre Saldanha. No interior, o júri é maio e novembro. Não, mudou. Antigamente era. É vara privativa? Mas hoje, Não, diga aí, a qualquer dia. é vara privativa do júri, é essa dele? Essa é a primeira vara. Não, não é privativa. Só nós temos privativa só no interior, só em Caucaia. A primeira faz júri e outras coisas.
Privativa de júri é só Mas a calcaia. vara que não é privativa do júri, ela pode fazer júri qualquer Qualquer dia do ano. Antigamente o regimento dizia que era mesmo? maio e novembro, mas depois, já faz alguns anos, Então, isso aí, mudou, pode ser feito qualquer mês. o Código de Processo Penal é que diz que o júri é em maio e novembro, né? Não? Dizia, Dizia. não diz mais não. Eu pesquisei aqui agora sobre É o ano inteiro. outro habeas corpus no mesmo sentido, porque eu me lembro, mas tinha um igual a isso aqui. Até o Tem um habeas corpus hoje de Vossa Excelência que foi nesse mesmo demora nesse mesmo tempo e foi concedido. Mas veja bem, eu estou falando do passado, na sessão passada, nos exatos termos. E tanto é que eu pesquisei aqui agora se esse Cícero tinha proposto um habeas corpus. Não, teve uma apelação dele, e o habeas corpus é esse. Até o doutor Maurício, me lembro muito bem que ele perguntou, por favor, deixa eu tomar nota da comarca e a vara, até para O alguma promotor providência. Eu estava me lembro doente, né? exatamente da Não providência. aconteceu. Lembra? Não foi? E foi, para mim, parecia um business aqui do caso. Mas não, no primeiro, então, estava causando até surpresa. O caso idêntico. Porque deve ter sido na mesma comarca. Eu votei acompanhando o relator, não foi? O fato foi que ele tinha feito. O Porque que mais me levou à consideração da que manutenção júri era foi ele ter sido mais de foragido. novembro. Não, não é mais não, desembargador, mudou. Antigamente, só tem razão, antigamente era. Ele ter sido foragido após a sentença de pronúncia. Então foi essa. Aí agora a situação inverteu devido à demora da prestação jurisdicional em face à realização do júri. Sim, aí marcar para. Não houve em dezembro, aí marcar para maio. Passou janeiro, fevereiro. Ele tem o mesmo pensamento que eu, o juiz. Só é para acontecer em maio e novembro. Desembargador, em Calcaia, nos idos dos anos 90, em Calcaia, eu fazia júri todos os dias. Mas vara privativa do júri. Vara privativa de júri é para fazer. Calcaia não tinha vara privativa. Já era privativa nessa época? Era privativa do júri? Ah, então não era privativa, né? Porque depois é que passou a ser privativa. Antes não era, de Calcaia não era privativa. A primeira vara fazia júri, execução e outras coisas. Aí depois, Calcaia, pelo volume, passou a ter uma vara privativa de júri, que é a única do Estado, fora Fortaleza, que tem uma vara privativa. Só faz júri. Pois não, excelência, estão ouvidos. Qual é o posicionamento do bar? Pois aí eu entendo, desembargador, mesmo ele ter passado um tempo foragido, eu acho que marcar um júri de dezembro para maio, eu acho esse prazo meio extrapolado. Vossa Excelência entende na substituição por apelação? Pois é, por isso que eu digo de uma sugestão ou determinar o julgamento imediato, antecipar ou aplicar cautelar diverso da prisão. Não pode permanecer uma situação dessa. Se Vossa Excelência estiver se inclinando no sentido de determinar, atender e a aplicação de medidas cautelares, eu incorporo. Pronto. Que também é uma tentativa de homicídio. Graças a Deus não houve a consumação. Eu incorporaria essa operação de conceder e aplicar as medidas cautelares diversas da prisão. A senhora acompanha? Como eu havia acompanhado o relator, eu mantenho meu voto acompanhando o relator. Tá certo, então, por Mas eu vou saber dessa história, viu? Porque no interior, o júri pode ser feito em qualquer dia do ano. Pode, vamos ver. Porque para mim, realmente podia ser mais. Positivo do que dizia que era só em maio e novembro. Então tá direito, tá direito. Acabou quando eu trabalhava no Centro-Teste. Tá. 2,97. Embargo de declaração, também da relatoria do Dr. Cid.
coloquei. Ah, você não colocou. Essa 2.81. Habeas corpus 062, 02, 01, dígito 14, 2026. Relatoria do Dr. Cid. O doutor Cid votou no sentido do habeas corpus ser conhecido e ordem concedida para revogar a prisão preventiva com imposição de medidas cautelares diversas. O desembargador Henrique já votou? Já. Então, falta o voto da desembargadora Edna é voto contrário. É o Qual é isso? 0114? Exato. 06. Eu 062, 2. 062, 02, 01, 14. O desembargador está concedendo, né, medidas cautelares. Eu acompanhei e a desembargadora disse que ia ser contrário. Pronto. Isso ia ser contrário. sim. É porque o relator entendeu que, que os fundamentos da decisão de prisão preventiva não tinham fundamentação. Não é isso? É, exatamente. Ele alega que esse aqui tem as informações. Tem. Ele foi preso agora em dezembro, né? De 19 de dezembro. Dia 19 de dezembro. É. Segundo, no voto aqui do eminente do relator, ele disse que não foi fundamentada a decisão de evidenciar a real necessidade da manutenção da custódia. Paciente Antônio Avilier Freire da Silva Rocha, juiz do 4º Núcleo Regional de Custódia. Artigo 33, 35, 11343, prisão 19 de dezembro. Denúncia apresentada e recebida, foi determinada a situação dos réus. Processo em curso, nenhum. Trânsito em julgado, nenhum. E a fundamentação, muito abstrata, muito genérica, portanto, me inclinei para as medidas cautelares. E primário, os antecedentes, né, e vínculo empregatício formal, segundo o voto de Vossa Excelência. Nesse momento, assim, eu não estou vendo aqui nenhuma. O que me levou a votar contrário a esse. Às vezes, o sistema mesmo comete alguns equívocos. A gente É. escorrega a mão. Acontece, Bardô. Já aconteceu também. Já comigo, vários. Eu disse, como é que eu... Com certeza. Mas ainda assim, eu vou acompanhar o relator em face do voto do desembargador Henrique aqui, pela concessão dessa medida cautelar. Então, pronto. Então, Vamos por ver o que é unanimidade. que vai dar isso daí. Agora, 2.97. Agora sim, é também da relatoria do Dr. Cid, é um embargo de declaração número 800. É 0800, né? 800. Ah, 800. 800. Ah, 800. 800. Tá. 48, 42, dígito 02, 2024. O voto do Dr. Cid foi no sentido de embargo de declaração conhecidos e rejeitados. Quem falta votar? Falta do Henrique. Aí. Eu já sei, esse aqui é um da UAB, é isso? Foi. Esse,
Eu estava de férias, eu não votei no processo originário, né, que deu origem aos embargos, mas eu poderia votar, não teria problema nenhum, porque é que está se discutindo não mais o feito lá, né, original, e sim os embargos. Mas acontece aqui que eu tenho um impedimento, uma suspeição, porque eu, enquanto GMF, eu me manifestei, desembargador Ed. Eu não, o GMF, que eu sou o supervisor, o GMF se manifestou contra. E o meu entendimento pessoal realmente é contra. Eu até conversei aqui já com a desembargadora Edna, então eu não posso participar desse julgamento, porque eu, enquanto supervisor do GMF, eu me manifestei. Embora o GMF seja algo administrativo, não é jurisdição, né, Então, a ideia é o seguinte, adia para eu poder analisar. Aí eu coloco. Aí vai para a desembargadora. Aí eu jogo para a desembargadora, André. Eu julgamento é colocar a desembargadora para votar esse processo. E fazer E eu peço minhas desculpas Ele não ter me impedimento, né? não ter me manifestado antes, Tipo, né? para dar tempo agilizar isso aí, porque eu voltei. Aliás, na verdade, eu estou voltando hoje. Ontem eu ressalvei as férias só para pra dar presidir certo, a sessão. Desembargador E não deu. não dar conta de tanta coisa. E eu- Sessão criminal, né? Tanta coisa, tanta E eu comissão. manifestei para agilizar Sim. minhas desculpas. É muita Não, foi coisa. não. 3.7, apelação da desembargadora Maria Edna Martins. Apelação 020 1658 de 46 de 2022. Esse daqui, desembargadora Edna, sabe que o voto não está disponível. Qual é? É o 20 020, 1658 de 46. não está disponível. Realmente não. Está disponível nem para mim. Vai para nós, né? Vai para vocês, né? Eu não... Então, a gente vai adiar, né? Adiado, Para a tá semana certo. que vem. 3.2, apelação. Assim, já passou. 3.2, apelação 020 27 98 de 18 2022. É na minha relatoria, André Mendes Pereira Delfino. Aí tem um voto contrário da cidade. Mas esse, ó, deixa eu só ver aqui, deixa eu só ver o número aqui. Esse daqui foi o seguinte, ó. Desembargador Edno, eu modifiquei esse voto. Isso aí está contrário da vez passada. Tu tá entendendo? Foi. Mas aí eu já modifiquei meu voto para absorver o recorrente, após as suas observações, entendeu? Sim. Eu também modifico o meu voto acompanhando a relatora. Pronto, então, por unanimidade. Aproveita. Nós estamos aonde agora? 3.49, né? 3.49, apelação 00 509 12 dígito 68 2021. Relatório do Dr. Cid Peixoto Amaral Neto. Dr. Cid votou no sentido de recurso defensivo improvido, recurso ministerial prejudicado. Falta quem? Desembargador Henrique. Isso aqui eu fiz até uma manifestação com o desembargador, que no item dizia, o item no dispositivo dizia, afirma que o recurso defensivo improvido e logo em seguida mais abaixo provido. Foi corrigido. Foi corrigido? Foi, deixa eu ver aqui. Corrigido.
parte da emenda, da parte negrita, recurso conhecido e provido. Perfeito. Aí lá a parte final, recurso defensivo provido, ponto. Recurso ministerial prejudicado. No item 4, parte final, dispositivo e tese. Recurso defensivo provido, recurso ministerial prejudicado, não é isso? É isso. Provido. Que estava improvido, justamente eu deletei, estava com você. Não, é provido, né? Provido, ó. Provido, Defensivo provido. que estava justamente improvido. A vossa observação foi precisa. Estava escrito improvido. Então, ficamos Pronto, assim, são né? unanimidade, né? Provido. Provido, Recurso ministerial prejudicado. prejudicado. Isso. Unanimidade. 3,51 é o último aqui. Também da autoria do Dr. Cid. 3,51, apelação. 025, 5964, dígito 17, 2021. O doutor Cid votou no sentido de recurso parcialmente provido, apenas para confirmar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Falta Henrique. É aqui a mesma coisa. Ó, o Foi voto corrigido. diz que a sentença deve ser mantida integralmente. E logo abaixo afirma que ele dá parcialmente provimento. Foi corrigido. Ele tá Na dizendo parte inicial, substituição da pena privativa de liberdade, parcial provimento. Vamos à parte final. parcial. Recurso parcialmente provido, apenas para confirmar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Sim, mas ó, veja bem. Recurso parcialmente provido apenas para confirmar a substituição da pena privativa de liberdade. Por restritiva de direito. Sim, mas de quem é esse? Mas isso aqui não já foi na sentença? Não já constava da sentença? Como é que a gente vai dar provimento para confirmar algo da sentença? O problema está aí. Recurso parcialmente provido apenas para confirmar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, não se encaixa aí, né? Parcialmente provido apenas para confirmar, se está se confirmando, pode se dar parcial provimento. É uma coisa ou outra. Confirma a sentença. Seria bom. Remesso Com- necessário. Concorda, desembargadora Edna? O senhor quer dar uma examinada melhor, com calma aí, para o senhor ver? Houve aqui um desenho, né? O senhor retiraria para olhar? Então, só seria só recurso parcialmente provido. Não, Não, porque não está mantendo a decisão. Confirmando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Não, desembargador. Ó, Queria saber o que é que ele está pedindo. exatamente. Aqui tem recurso. É um recurso, o apelante é o Adriano, certo? Adriano Gomes da Silva. Certo. Apelado, Ministério Público. Você passa a Aí ele pede uma série de coisas aqui, só que no acordo aqui, recurso parcialmente provido, apenas para confirmar a substituição. Se ele está pedindo algo que já tem, como é que nós podemos dar parcialmente provimento? O senhor retira aí para dar uma examinada? recurso, então, provido. Não é parcialmente provido. Ele pede, desembargador Henrique, ele mesmo pede nas razões Sim, mas já foi. essa substituição, essa desclassificação do delito para modalidade culposa e também a manutenção da substituição. Quer dizer, eu entendi assim, que ele está pedindo para Condenação em razão da ausência de elementos como é que diz? culpatórios, manutenção da substituição. Desclassificar para a modalidade culposa e manter essa pena restritiva de direito, né? substituição da pena privativa Certo, de mas já foi liberdade. aplicado. A pena restritiva de direito já foi aplicada. É porque ele mudou, ele desclassificou para culposa
E Não, ele tá mantendo a decisão em relação à desclassificação, ele está mantendo. Ele está afastando, aliás, ele está afastando a desclassificação e está dizendo apenas que mantém a restritiva de direitos que já tem nos autos que eu não posso. Por isso que ele colocou parcialmente, né? Me deixe. Isso é melhor, né? Melhor. Adiar pra Vai ser na analisar, próxima né? sessão. Pois não. Perfeito. Sem precisão material pode acarretar. Para evitar um embate de declaração. É o desprovimento, já que você está. Eles examinam, né, com mais calma. Encerramos aqui. Alguém deseja falar algo? Parabenizar a presidente pela condução dos trabalhos. Obrigada, doutora Rita. Parabéns ao presidente. Obrigada. Igualmente, aí quero também desejar que esse ano a gente possa continuar nessas nossas relações amigáveis, harmoniosas, né? Esse ano, e que também as nossas decisões também sejam tudo nesse sentido, né? Judicial e de acordo com a lei, nosso entendimento, e que a gente possa ter saúde física e mental para chegar até pelo menos no final do ano, né? Que a gente pratique cada vez mais a justiça, né, Desembargador Doreste, né? Então, aproveitar, agradecer a presença de todos, né? E desejar... Pois não. Eu quero também parabenizar aí a presidência, né? Conduz tão bem aqui, né? Os trabalhos. E aproveitar, apesar de a gente já ter cantado os parabéns mais uma vez, né? Parabenizar aí o aniversariante do mês, né? Desembargador Henrique. Obrigado. Então, agradecer também ao doutor Maurício, todos aqui que estão presentes, doutor Eggs, do Henrique, doutor Cid, doutora Wanda, o Hélio, os demais servidores e os que nos assistem, né? E a Força Policial. Desejar que nós tenhamos um excelente 2023, repleto de muitas graças. Que Deus esteja sempre nos iluminando para que a gente possa fazer nosso trabalho cada vez melhor. Muito obrigada. Declaro encerrada a presente sessão. Grande abraço a todos, desejando os mesmos votos e até dezembro.